Vamos iniciar mais um vídeo falando sobre finanças. Hoje nós vamos falar sobre fundo de investimento imobiliário, né? Só lembrando que existem dois tipos de fundo de investimento imobiliário conhecidos, né? Que são fundo em tijolo, e aí você tem a existência do imóvel físico, né? Que é o shopping, o hotel, galpões imobiliários, e você tem o fundo de investimento em papel, que normalmente está ligado a fundos de fundos, né? Um fundo que investe em outro fundo de investimento imobiliário, e esse outro fundo de investimento imobiliário ou o próprio fundo investem em recebíveis, né? Ou seja, títulos de dívida, né? Imobiliários, que são aqueles famosos CRI, né? Que estão atrelados a taxas de juros CDI ou IPCA, né? Como a gente já viu em outro vídeo, de onde vem, né? O CDI e o IPCA. Então esses títulos CRI normalmente estão atrelados a esses dois indicadores, ou um ou outro, melhor dizendo, tá? Então, para a gente seguir, nós vamos mudar aqui de tela. Pronto, estou aqui numa nova tela. Então, o que acontece normalmente em relação a essa questão do fundo de investimento imobiliário, que os títulos ou os fundos, né, que investem em títulos de recebíveis, né, créditos de terceiros, no caso, eles não, o CRI, por exemplo, é certificado de recebíveis imobiliários, né? Então, normalmente eles têm uma rentabilidade, um dividend yield, no caso, muito alto. Eles têm uma boa rentabilidade. Por quê? Porque eles, normalmente, esses títulos de dívida eles estão atrelados a valores ou a percentuais, né, praticados acima do mercado. O CDI, no caso do CDI, é um pré-fixado que está acima da taxa Selic. No caso do IPCA, ele tem um cupom maior do que o que a gente viu no outro vídeo para títulos públicos federais. Então, essas duas possibilidades são plausíveis e por isso ele tem um dividend yield alto. O fundo de investimento imobiliário, normalmente ele é utilizado na carteira para que a gente possa ter uma rentabilidade, um rendimento mensal, tá? Um retorno mensal. Por quê? Porque eles pagam dividendos mensais, né? Que eles apuram mensalmente dos aluguéis ou do recebimento desses títulos de dívida. Eles têm que pagar do resultado líquido até 95% mensalmente para os seus cotistas, tá? Agora, dentro desse aspecto de ganho patrimonial, o que acontece é que o título, fundo de investimento imobiliário, melhor dizendo, que está atrelado a título de dívida, normalmente ele vai aumentar rendimento de um ano para o outro, à medida em que o IPCA vai aumentar, ou o CDI vai aumentar, depende da política monetária que está sendo traçada naquele período. No caso, até porque o valor do título, o valor nominal não vai se alterar, tá? Agora, no caso do fundo de investimento de tijolo, o shopping pode valorizar dependendo da área que ele esteja, ou os galpões logísticos podem valorizar dependendo da área que ele esteja, ou mesmo o hotel. Então, assim, é bem interessante que a gente busque montar uma carteira que privilegie tanto o aumento de patrimônio, e aí voltada para fundo de investimento imobiliário de tijolo, que também tem um dividend yield que é interessante. Ele talvez não fique muito acima, por exemplo, do IPCA, mas ele fica ali entre o IPCA e a Selic. E também uma parte de recebíveis,
imobiliários, né? Para a gente poder alavancar a carteira, alavancar o ganho da carteira. Tá? Essa é a dica mais quente que o sol de Sobral durante o dia. Mais quente que Sobral, né? Melhor dizendo, durante o dia. Então, é sempre bom fazer essa carteira diversificada, tá? Porque uma coisa vai compensar a outra, né? Você tem um ganho patrimonial de um lado e tem um yield maior do outro, até porque o fundo de investimento imobiliário vinculado a títulos de dívida, ele sofre muito quando a taxa de juros sobe em decorrência da possibilidade de haver o não pagamento, né? Inadimplência daquela dívida. Então, quando há esse tipo de situação, ao contrário disso, você tem um shopping, você tem um galpão logístico que sofre menos variação em relação a essas questões. Tá? Eles também podem ter inadimplência, eles também podem ter algo nesse sentido, ou mesmo o pessoal sair, né, as lojas fecharem no shopping com taxa de juros muito alta. Mas enfim, a gente tende a manter ali a coisa equalizada. E nesse caso de alta da taxa de juros, no caso do fundo de investimento em papéis, ele tende a aumentar o yield dele, na verdade. Por quê? Porque quando a taxa de juros aumenta, se ele estiver vinculado ao CDI, por exemplo, o CDI, a parte pós-fixada dele, vai aumentar também. Tá? Então, se no de shopping houver uma queda, né, houver uma inadimplência nos aluguéis, o pessoal sair do shopping, o pessoal parar de frequentar o hotel, o pessoal tem inadimplência com o galpão logístico, do outro lado você vai ter uma taxa de juros que está elevada e está elevando também a parte pós-fixada da tua carteira, que está vinculada a títulos de dívida. Né? Lógico, título de dívida tem o seu risco de inadimplência também, mas vê que uma coisa vai meio que complementando ou compensando a outra. Tá? Então, só entrar aqui para mostrar para vocês onde é que eu normalmente estranho que eu não estou achando. Deixa eu ver aqui, eu vou ter essa cena. Só um minutinho. Pronto, achei. Então eu vou fazer a transição aqui para vocês poderem enxergar o site onde normalmente eu busco informações sobre esses fundos de investimento. Eu vou pegar aqui o fundamentos.com.br. Eu vou aqui, tá vendo essa partezinha em verde aqui? Tem busca por empresa, que aqui seriam ações, empresas na bolsa, listado na bolsa, e busca por FII, fundo de investimento imobiliário. Então eu quero buscar tudo sobre fundo de investimento imobiliário e aqui ele vai trazer a lista. Então, todos os fundos de investimento que estão sendo negociados até o último pregão, né? Que foi esse. Estou gravando aqui no domingo, esse aqui fechou na sexta-feira. Então eu vou copiar isso. Abro já para vocês. Deixa eu abrir aqui logo. Vou colocar aqui no Excel. Tá? Sai aqui, vamos para o Excel. Eu vou colar isso no Excel. Deixa eu só ver aqui como é que ele está colando. Pronto. Então colei ele aqui no Excel. Vou transformar ele em dados, tá? Filtro. Deixa eu selecionar tudo aqui que eu tenho um pouquinho de... Consegui não, peraí. Pronto, para abrir aqui, o que é que eu vou precisar de colunas? Essa aqui eu não quero, mas vou manter aqui o yield, a cotação, tá? O segmento, né? O papel, o P, que é o preço, né? Sobre o valor patrimonial, para saber se o título que eu estou comprando, ou o ativo que eu estou comprando, ele está descontado ou não em relação ao valor de mercado daquele ativo. Aqui, valor de mercado dele, liquidez. Esses itens aqui, quantidade de imóveis, o preço do metro quadrado, aluguel por metro quadrado, cap rate, vacância média, todos são importantes, mas nesse momento aqui que a gente está iniciando, até que a gente entenda o que é cada coisa, não vamos falar sobre isso não.
Então algumas coisas eu faço aqui, por exemplo, para cá, o que é que eu vou colocar? Eu vou filtrar números e vou dizer que eu quero um preço sobre valor patrimonial de pelo menos 0,6, ou seja, pelo menos 60% do valor patrimonial dele, tá? Esse valor patrimonial é referência, tá? 0,6. Abaixo disso, analistas já dizem que há um risco muito grande daquele ativo ele ir à bancarrota. Então, não adianta investir nesse tipo de ativo. Mas veja só, o que eu estava dizendo, ó, títulos e valores imobiliários. Olha o yield desse aqui. Vou aumentar aqui um pouco, acho que você não deve estar vendo bem. Dividend yield. Olha aqui, o dividend yield desse anual, tá? 16,01%. Vocês lembram que a gente está num ambiente em que a Selic hoje é 10,5%. E que o IPCA espera-se, né, em torno de 4%, segundo o último boletim Focus. Olha quanto é o yield aqui. 16,01 e ele está descontado, ou seja, o preço dele equivale a 0,93 do valor patrimonial. Ele está descontado em 7% do seu valor patrimonial, tá? Ele tem um valor de mercado elevado, 194 milhões, não tão elevado, e uma liquidez de 1.245.000 por dia. Uma excelente liquidez para fundo de investimento imobiliário. Olha aqui no caso, para a gente comparar aqui do lado, shopping. Eles são mais caros, os fundos de tijolo normalmente são mais caros. Ele tem um yield bem mais baixo, 9,36, um valor de mercado maior, 314 milhões, só que a liquidez dele, 54 mil por dia, negociação, ou seja, é muito pequena a liquidez. Se você precisar sair dele por qualquer motivo, não iria ser algo fácil, algo simples, conseguir vender esse fundo, tá vendo? Então, vamos fazer outras ilações aqui, né? Eu quero pegar, vamos ver se tem algum segmento shopping ou laje ou logística ou hotéis com yield maior que 10%, tá? Vamos colocar aqui, eu quero um yield maior do que 10%, tá? Vamos lá, vamos ver quantos fundos a gente tem aqui agora. A gente tem 172 fundos, tá? Nessa condição. Agora aqui eu não quero mais títulos imobiliários, tá? Eu quero dentro da perspectiva de tijolo. Olha, a gente tem hospital, hotel, lajes corporativas, residencial, shoppings. Então, vamos pegar esses daqui para a gente ter uma ideia. Opa, temos alguns bons fundos em relação a lajes. Ó. Valor de mercado razoável. Também há uma certa liquidez, não tão grande, né? Mas veja bem, shoppings, esse aqui é um que eu com certeza olharia. Veja bem, o preço de venda dele sobre o valor patrimonial está descontado, 3%. Ele tem um yield superior à taxa Selic. Ele tem uma cotação que é bem baixa, R$11. R$11 para uma cota, é muito baixo. Tem um valor de mercado bastante elevado, 703 milhões, e ele tem uma liquidez diária espetacular, quase 3 milhões por dia. Então esse é um fundo que a gente tem que olhar com carinho, né? Está acima da Selic. Vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui e vou pedir para ele listar em ordem crescente, tá? Então a gente tem outros, olha só, em ordem crescente aqui. Lajes corporativas, ó, descontado, grande parte deles descontado, ó, grandes opções, grandes possibilidades de negócio. Olha esse, R$69 a cotação dele, um yield de 13,92, mas ele não está descontado, está com um preço bem alto. Está bem acima de 1, essa relação, quando está acima de 1 já inspira cuidados, né? O HTMX também é uma opção para ser observada, né? Olha só, a negociação diária deles, 271 milhões, 555 milhões, aqui, desculpa, o valor de mercado deles. E a negociação desse, esse aqui já sai, ó,
porque é dificílimo conseguir vender, ó, 1.165 por dia, já não iria negociar ele, difícil de sair dele. Esse aqui está muito arriscado, o preço sobre VP dele está bem alto, ele tem até um bom volume de negociações diárias e ele é um preço razoavelmente alto, mas olha o yield, 14,25. Vamos dar uma olhada aqui, vamos continuar olhando aqui, ó. Todos esses outros, ó, muito baixo nível de negociação, apesar dos yield serem bem elevados, né? Mas você vê aqui, ó, yield 21,43, esse aqui deve estar quebrando, com certeza. Não sei, né? Estou dizendo aqui, mas a gente cabe a dar uma observada no RI dele. Esse aqui está razoável, 1,05 preço sobre VP dele, mas ele tem uma negociação baixíssima por dia. Então é difícil sair desse tipo de fundo, tá? Apesar de... Ó, e veja bem, ele é um fundo seletivo, né? R$ 989 uma cota. Uma cota. Então vamos dar uma olhada no HTMX e nesse SPSH11. Eu vou retornar aqui para a gente ver o site, tá? Só um minutinho que eu vou retornar para o site. E vamos dar uma olhada no status invest. Eu vou pegar aqui só o nome do ativo, SPSH11. Vamos começar por ele. Você vem aqui na lupinha, SPSH11. Se ele localiza, pronto, olha aí, localizou pra gente. Cota 1101, né, como a gente viu lá, algumas coisas aqui que a gente pode observar nesse site. Valorização dele nos últimos 12 meses, né, teve uma queda, né, deve ter ocorrido alguma coisa que fez com que ele, tem as propagandas aqui, que ele desvalorizasse um pouco aí ao longo desses 12 meses, né. Mas vamos continuar aqui olhando. Opa, isso é rápido demais. Rápido demais. Pronto, olha como é que está aqui. Ele desvalorizou bastante aqui, foi a 10,19 e agora ele está numa fase de recuperação. Vamos ver aqui nos últimos 6 meses. Ó, tem uma grande volatilidade, né? Tem um ponto médio aqui, ou seja, uma resistência em 10,06, né? E quando ele caiu mais, ele ficou sempre ali 10,06, 10,07, 10,07, os 3 pontos de inflexão aqui foi para 10,07 e ele tem uma máxima de R$ 11,12. Então digamos que ele está ali 11,01 ainda num ambiente próximo da máxima desse fundo, né? Então a gente pode entrar nele agora e ele cair. Como ele tem essa volatilidade muito alta, você vê aqui, ó, ele está muito próximo de uma volatilidade altíssima, né, para esse fundo. Então ele pode cair. Sem você entrar nele agora, a tendência é que ele caia. Tá? O valor patrimonial por cota dele, né, se fosse, talvez o valor correto seria 11,36 e ele tem um valor em caixa correspondente a 1,84% do total do patrimônio dele. Tá? A liquidez média diária dele aqui é 3 milhões. Pessoal, que quando a gente vai lá para o site, está um pouquinho abaixo já, né? 2.876 lá no Fundamentos. Mas fica aí em torno disso. Ele está pagando um valor de quase 10 centavos por cota mensalmente. Tá? Se você for comprar a cota desse fundo, você vai multiplicar por 10 centavos para ver quanto é que é o seu dividendo mensal. Tá? 0,95. Aí a gente vai descendo aqui, você tem o CNPJ desse fundo, prazo de duração, e aqui uma informação importantíssima: quem administra o fundo. Então, o BTG Pactual, eu particularmente gosto muito da forma como eles administram fundos. Tá? É uma administração do tipo, né, o tipo de gestão, melhor dizendo, do tipo ativo. O que quer dizer isso? Que ele investe em ativos no mercado. Ele não investe em outros fundos, né? E aguarda que esses fundos remunerem. Ele não investe em índices, ele não investe em como é que eu posso dizer, cesta de ações ou coisa nesse sentido. Ele investe diretamente nos ativos. Ele é uma gestão ativa, ele vai para o mercado. Tá? E aí, dentro disso, olha aqui, o patrimônio líquido dele ao longo do tempo. Ele tem todas as informações aqui nesse site do Status Invest. Você precisa do fundo, valores a receber desse fundo. Deixa eu ver aqui, aqui no mês de
de junho tinha aí um total de 6 milhões a receber, junho, e acredito que esse outros aqui deva ser algum fator de inadimplência. E o caixa dele em torno de 3 milhões. Então ele tem um caixa de 13 milhões para valores a pagar da ordem de 146 milhões. É muita coisa, né? Porque ele investiu em aquisição de imóveis recentemente. Tem aí 128 milhões. Essa questão aqui dos 128 milhões é porque, como ele investiu em shopping, ele vai pagar isso ao longo aí de sei lá quantos anos, né? Por isso que você pode tomar aquele susto inicial, ele só tem esse encaixe, mas ele tem tudo isso a pagar, mas esse pagamento não necessariamente ocorre no mesmo mês, né? Ele é financiado. Aí vamos lá embaixo, ó, tem várias informações desse fundo. E aqui a gente vai para o que interessa. Olha o relatório gerencial, é o RI desse fundo. Então, quando a gente abre esse fundo, você vê aqui o RI dele. Desculpa. Relatório gerencial do fundo. Renda de gestão ativa de shoppings. Taxa de administração importante que a gente conheça. Ela é uma taxa que hoje varia em torno de 1,2% a 2%. Essa taxa de 1,2% é uma taxa alta, taxa de administração. Essa variação que vai até 2%, porque vários fundos cobram taxa de performance. Esse aqui também não é diferente. Né? Ele tem uma taxa de performance de 10% do que exceder o IPCA mais 6. Então ele tem uma expectativa de retorno. É isso que ele está dizendo para a gente. Ó, a minha expectativa de retorno para o meu cotista é IPCA mais 6%. Que para você talvez faça mais sentido se você pensar, olha, IPCA mais 6 eu consigo IPCA mais 6,3 livre de risco no Tesouro Direto. Né? Então você pode não estar afim de correr esse risco aqui no shoppings. A questão toda é que você aqui está investindo para longo prazo, né? Você também não tem certeza se aqueles títulos do Tesouro Público Direto eles vão permanecer naqueles percentuais de cupom elevados, né? Acima de 6% aí para o futuro, né? E aqui ele está te dizendo que a expectativa dele é IPCA mais 6%, mas isso aí é uma decisão que você vai ter que tomar, né? Ao dividend yield dele anual aqui, está colocando uma faixa de 11,36% ao ano, expectativa dele, que é superior à taxa Selic. Tá? Então eu posso dizer, não, eu quero ser proprietário de um shopping, eu quero participar do mercado, investir no mercado, e para mim essa taxa está satisfatória, porque está acima da Selic. Ou eu posso fazer esse comparativo que eu disse, comprar o título público diretamente no site do Tesouro Direto e ganhar logo o IPCA mais 6 ponto alguma coisa. Fica a seu critério a aversão ou não ao risco. Tá? Tá aqui, liquidez do fundo, 1,8 milhões de liquidez diária, muito interessante a liquidez desse fundo. Comentários, né, do gestor, é sempre bom olhar também os comentários. Ele vai dizer não teve dano físico, não deixou de operar, mas teve fluxo reduzido durante o período mais grave das enchentes. Aqui está falando de um shopping que ele tem, né, no caso, no Rio Grande do Sul. E a afetação, muito provável que esse ativo no Rio Grande do Sul trouxe para a carteira. Tá? A estratégia do fundo, né, que é o cap rate dele, está aqui, considerando os últimos 12 meses, né, de desembolso da carteira, média de 10,1%. É um fundo bastante ativo, né, ele está investindo bastante no mercado. Então, entre outras situações, né, que você vai ver aqui nesse RI que eles divulgam, tá, o resultado, o histórico de distribuição do fundo, mesmo com a enchente lá ele não reduziu as distribuições, isso é importante, e aqui o portfólio de ativos. Tá? O fundo tem, onde é que ele tem os shoppings? Ele vai aqui listar onde tem cada shopping. Olha, Guatemi Fortaleza, Cidade Jardim, tem percentuais em vários shoppings aí espalhados pelo Brasil, tá? Tem as suas taxas de ocupação. Então é um RI bem completo, né? Bem detalhado, tá? Que ele vai trazer o detalhe de cada uma das operações dele.
com fotos. E aí você vai ler isso aqui e vai decidir em torno dessas questões. Alguns ele traz uma parte só sobre a taxa de inadimplência, taxa de ocupação, como tá, como não tá. Mas para nós, de cara, aquelas informações de início, elas já nos dão um norte sobre a aversão ao risco, né, que nós temos. Quando ele diz o que é a expectativa de retorno do fundo, tá? PCA mais 6%, ou aqui se você quiser olhar direto, dividend yield anual. E a taxa de administração cobrada sobre o patrimônio líquido. Tá? Anualmente é 0,98%, além da taxa de performance. Lógico que o que eles destinam para o cotista, o dividend yield, já é líquido de tudo isso aqui, tá? É líquido de tudo isso aqui, essa taxa. Então, líquido da taxa está dando 11,36, digamos. E aí você compara com outros ativos do mercado, tá bom? A gente não vai tratar sobre outros tipos de fundo, no caso, mostrar para vocês o fundo de investimento em papel nesse vídeo, porque senão ia ficar muito longo. Tá? Mas no outro momento a gente pode sim, tratar a esse respeito. Ok? Era isso.